quase parei de ler e não foi por preguiça, foi por 3 erros que eu estava cometendo e que talvez você também esteja. E aí é por isso que quando você senta para ler, você sente que tá difícil, que você não tá aprendendo nada, fica relendo a mesma página várias vezes. Enfim, se é esse seu caso, se você tá começando na leitura e não quer arriscar que isso aconteça, fica nesse vídeo que é exatamente disso que a gente vai falar aqui. Mas antes de qualquer coisa, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vitória e aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal. O primeiro erro, gente, é você inventar ficar forçando em lugares que não dá. Porque, tipo, aí você vai ter que ficar relendo, você não vai estar entendendo nada, e aí você vai se desanimar com a leitura, porque, falando sério, aquele negócio de ficar relendo a mesma frase é muito chato. E assim, gente, que lugares que geralmente são esses? Lugares barulhentos, lugares que tiram sua atenção. É mais vai de cada pessoa. Tipo, eu vou dar meu exemplo aqui. Lá na escola, na sala, é muito barulhento, né? E assim, às vezes não dá pra ler. Só que aí eu decidi ler mesmo assim. E tava muito chato, eu tava lendo muito pouco. Eu não tava conseguindo prestar atenção. A leitura tava se tornando algo chato, sabe? E aí eu tinha até desistido de ler dentro da sala. Eu tinha lido lá e guardado o livro. Só que aí depois eu pensei muito, lembrei da importância da leitura. E aí eu decidi pegar o livro de volta. Eu peguei outro, na verdade. E aí eu não fiquei forçando mais nesses momentos. Se a sala estiver muito barulhenta, eu não pego o livro para ler, porque eu sei que eu não vou aprender nada, não vou conseguir prestar atenção, e vou ficar tendo que reler. Então eu costumo pegar mais o livro para mim não ficar irritada quando a sala tá mais quieta, que é muito difícil, né? Mas também tem a aula de educação física, que dá para me pegar algum intervalo para eu sair da sala. E aí eu aproveito esses momentos. Então esse daqui, gente, eu acho que parece meio inofensivo. Eu vou colocar a palavra certa, que eu não tô conseguindo falar direito. Mas a verdade é que você fica forçando, você começa a achar o hábito da leitura chato. E não é pra ser uma coisa chata. E se você tá começando, você provavelmente vai estar com aquele ânimo, você vai querer ler em todo lugar. E também tem aquele negócio, né, gente, que as pessoas performam muito hoje em dia a leitura. As pessoas inventam ler em todo lugar, mesmo estando um barulhão. É mais pra mostrar pros outros. Porque, na verdade, se você tá inventando ler, assim, num lugar que tá barulhento, você não tá provavelmente prestando muita atenção naquilo. Então é mais uma performance de muitas das pessoas. E se você tá começando, eu não aconselho que você faça isso, porque vai começar a te fazer ter uma percepção errada da leitura. Como eu já repeti aqui várias vezes, você vai começar a achar chato, vai ficar difícil. Então eu não aconselho que você fique forçando em lugares que tá difícil. Eu aconselho que você vai lá e tente arrumar um lugar mais calmo, um lugar que fique fácil de você ler, de você entender o que você tá lendo, que não te irrite, sabe? O segundo erro, gente, é você ler livros ou que não fazem sentido ou que você não tá gostando. E aí, nesse caso aqui, vai 2 tipos de livro. Eu falo do que não faz sentido quando você lê livros mais de desenvolvimento pessoal, que eu gosto bastante. E o que você não tá gostando, eu falo mais para livros que não são muito de desenvolvimento pessoal, sabe? Tipo, é só uma história legal. E esse de não faz sentido e não tô gostando também serve pros dois, porque se você for parar pra pensar, também tem como você tá lendo um livro de desenvolvimento pessoal e você não tá gostando muito, então não encaixa muito, mas é que esse negócio de não fazer sentido e você não tá gostando muito, fica mais puxado um pra histórias e um pra desenvolvimento pessoal. E assim, gente, qual é o problema dos dois? Primeiro, se você lê livros que não fazem sentido, você provavelmente não vai estar vendo avanço, né? Porque não dá pra você aplicar. Tipo, se você pega um livro de foco, aquele, sabe, trabalho focado, é um livro muito bom. Porém, se você não faz sentido, se você não tem esse problema para resolver, você vai meio que ler o livro e as dicas que o livro te dá, você não vai ter como aplicar. Então, você vai estar fazendo algo e você não vai ver avanço, porque não vai mudar nada na sua vida. Você está lendo um livro de foco, só que você, vamos supor que você não precisava ler aquilo, não fazia sentido para você, você já tinha um foco. Então você ia estar meio que lendo por lendo. E a gente sabe que ver avanço é uma das formas, é uma das coisas que mais motiva o ser humano. Então você provavelmente não iria ter motivação para ler o livro, você estaria lendo meio que forçado, ia ser difícil para você. Então eu aconselho demais para resolver esse primeiro problema aqui, você pegar livros que resolvam problemas que você tem, que aí você vê avanço, você se sente bem e não fica algo difícil. E já o problema de você ler esse que você não tá gostando. Cara, quando você inventa ler um livro, você fica forçando, tá chato, você não gostando do livro, mas você inventa continuar lendo ele, você começa a se desanimar com o hábito da leitura. E acaba que você fica enrolando um tempão lá naquele livro, enquanto dava pra você estar lendo um livro que você gostasse, mas não, você tá se forçando a ler aquele livro que você já acha chato, que você não tá gostando. E aí você só perde seu tempo. É por isso que eu te falo que se você tá sentindo que o livro realmente tá ruim, você vai lá e troca, né, cara? Porque você tá perdendo seu tempo. Dava pra você estar lendo um que já ia te agradar mais. Assim, gente, eu não leio só livros de desenvolvimento pessoal.
Tipo, lá na escola eu costumo pegar mais livros de historinha e aqui em casa eu costumo ler mais livros de desenvolvimento pessoal. E aí lá na escola, geralmente os livros da biblioteca tem vários assuntos, só que tem uns livros que são meio chatinhos. E eu forçava pra ler só porque tinha aquele livro e eu queria ler, sabe? Tipo, eu queria ser uma leitora. Então eu pegava os livros, mesmo sendo livros ruins, que eu não tava gostando, e aí eu ficava com esses livros um tempasso, assim, dava pra mim já ter pegado outro. Só que não, eu ficava forçando nessa de ir até o final de um livro. Só que aí também tem um outro lado disso aqui. Eu não tô te aconselhando você, tipo, o primeiro, assim, desanimada que te dá de ler um livro, você parar de ler ele até o final. Porque eu acho que você provavelmente vai acostumar com isso. E aí, se você acostumar a fazer isso com todos os seus livros, você vai estar destruindo seu hábito da leitura. Na verdade, você nunca nem vai criar o hábito, né? Então, assim, gente, para esse daqui eu aconselho que você pegue livros que você goste. Se você não estiver gostando, não estiver gostando de verdade, sabe? Não é aquela desanimada leve que às vezes dá quando a gente tá lendo, mas não é nem por causa do livro, é por causa do dia mesmo. Eu não aconselho que você pare por conta disso. Você tenta mais um pouquinho, mas se realmente estiver ruim, pega outro, porque você vai ficar perdendo seu tempo, sendo que dava para você ler outro. O terceiro erro, gente, é você pegar livros muito avançados. Eu lembro que ano passado eu peguei um livro, quando eu estava começando a ler, o nome é Ultra Aprendizado. Eu demorei 2 meses lendo esse livro, porque para mim estava muito difícil ler ele. E também vem aquele negócio de quando eu estava começando, eu não sabia muito bem que fazer. E assim, não é um livro muito difícil, não era um livro grande, mas na época para mim foi muito difícil, porque eu estava justamente começando. Então eu aconselho que você já vá e pegue livros muito grandes ou muito difíceis, porque você vai se desanimar, você vai demorar um tempasso lendo esse livro. E apesar que a gente sabe que é importante mais a gente tirar proveito da leitura, a gente aprender algo do que ficar lendo rápido, sabe? Também é importante que a gente seja sincero, a gente sabe disso, que é mais importante a gente ler bem do que ler rápido, mas assim, é bom a gente terminar um livro rápido. Quando a gente fica muito tempo com um livro, principalmente se ele não é grande, a gente se desanima, né? Porque tá um tempão e não tá conseguindo ler um livro pequeno. Então eu não te aconselho, porque você vai ficar muito tempo com esse livro, você vai se desanimar, porque você vai estar sentindo que pra você é muito difícil, que aquilo não é pra você, porque justamente você não tá conseguindo ler rápido, você demora muito tempo com aquele livro. Então eu te aconselho demais que você comece pegando livros mais fáceis, que você goste, mais pequenininhos também. E assim, eu já fiz dica de aconselhamento aqui de livros no canal. E nesse vídeo eu aconselhei uns livros bem legais, então eu aconselho que você vá lá e veja. Tem só um deles que eu acho que não é bom para iniciantes, mas enfim, você vai lá e vê. Enfim, gente, foi esse o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ajudar, não esquece de seguir o canal, de curtir o vídeo. E agora o YouTube tem aquele negócio de hypar. Hypa aí, porque, sabe, esse negócio de hypar ajuda muito canais pequenos a crescerem e você vai estar me ajudando demais. Então foi isso, gente. Eu espero que você tenha gostado e se você gostar, não esquece de deixar o seu like e seguir o canal.